Hoje em dia, a pequena imobiliária, a média imobiliária, ela está brigando de igual para igual com a grande imobiliária. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco, podcast voltado à sua imobiliária. Já quero agradecer aqui também a você que tem dado dicas para a gente de que tipo de assunto você gostaria de ouvir, que tipo de gente você gostaria que seja entrevistado. Muita gente tem mandado por e-mail para mim, mas às vezes é mais fácil você também usar as redes sociais. Você pode entrar no meu Instagram, @rosalvobarreto, aproveita e siga ele. E ali você pode mandar um direct para mim sobre o nosso podcast, do que você acha ou que você gostaria de ouvir, que assunto você gostaria de ouvir. E também quem você sugere ou quem você gostaria de estar vendo ser entrevistado. Isso é possível. Eu acho que esse podcast é voltado a você, é dono de imobiliária, gestor de imobiliária, você de imobiliárias. Então, sempre a gente vai tentar, obviamente, aí, a fazer algo voltado à melhoria e à sua prosperidade. Eu quero aproveitar aqui, agradecer os nossos patrocinadores, a Quinto Cred e a Superlógica, que nos apoiam nesse nosso projeto de podcast. São empresas que acreditam muito no mercado imobiliário, que se não acreditasse no mercado imobiliário, obviamente não estava investindo num produto como esse, voltado especificamente, claramente, à sua imobiliária. O nosso podcast hoje é considerado o podcast mais especializado em imobiliárias. Isso me deixa muito feliz e agradeço a você que tem nos acompanhado, que tem nos indicado. Indique aos seus funcionários, indique a outras imobiliárias, a seus amigos. Você que tem algum amigo que trabalha em imobiliária, pode indicar o nosso podcast, que sempre o nosso assunto é voltado à imobiliária, à sua imobiliária e ao mercado imobiliário em si. E hoje nós vamos falar num assunto muito interessante que está muito em voga e é muito pedido, porque muitas imobiliárias têm reclamado muito da captação de imóveis para locação. Mas eu vou dizer para você que poucos entendem a necessidade da velocidade da locação, porque está todo mundo focado na captação, acha que vai resolver e muitas vezes está se perdendo nesse sentido. Então, o nosso episódio de hoje muitos reclamam da captação de imóveis para locação, mas poucos entendem a necessidade da velocidade da locação, de como é que nós vamos trabalhar para que a gente alugue mais. O que eu vivo, principalmente nas consultorias, nas consultorias que eu faço, eu percebo muitas vezes que sim, são dois caminhos que eu preciso para que eu aumente a carteira de locação do meu cliente, que o nosso objetivo é aumentar a carteira, óbvio, né? E eu só vou conseguir aumentar uma carteira se eu alugar mais do que eu desocupar, né? Quer dizer, se eu desocupo muitos imóveis e tem muitas imobiliárias que acabam desocupando mais do que alugam, ou seja, ela vai ter mais saída de imóvel do que entrada e a sua carteira automaticamente estará caindo. Também tem o caso daquela imobiliária que, vamos imaginar, que está alugando lá, que bacana, 30 imóveis, mas desocupa 28, ou seja, ela cresce 1 ou 2 imóveis ao mês. Quando vai chegar ao final do ano, ela percebe que cresceu aí em torno de 12, 20 imóveis. Nenhuma imobiliária quer crescer ao final do ano 10 imóveis na sua carteira, muito menos cair. Então, o que a gente percebe é uma busca muito grande pela captação, é uma correria pela captação, mas eu já tenho visto imobiliárias que têm até bastante imóveis em oferta para alocação, mas não têm tido a conversão da locação. Então, eu acho que hoje em dia também é importante, se eu quero captar imóveis, eu também tenho que mostrar ao proprietário que eu alugo rápido. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir fazer a conversão da captação para mim. Então, obviamente que você vai usar as mídias sociais para que você divulgue o seu processo, né? Plataformas aí como Instagram, como Facebook, até LinkedIn. O LinkedIn, veja, o mercado imobiliário de locação comercial, ele vem também melhorando um pouco agora, e o LinkedIn ele passa a ser, sim,
uma mídia social de oferta para esse tipo de empresário que também acaba sendo legal. Então é importante sim, para que você divulgue isso, mas também é importante que você comece a pensar também em criar conteúdos relevantes de benefício de alugar com você. Eu percebo muita imobiliária falando de conteúdo, mas ela acaba passando o conteúdo do imóvel. Ela acaba ofertando o imóvel que ela tem para locação. E muitas vezes, hoje em dia, se nós estamos num país que, pasme, a exclusividade da locação acabou, e em alguns lugares que não acabou, ela já vem acabando, então é óbvio que é capaz de o meu cliente encontrar o mesmo imóvel em várias imobiliárias. Então a pergunta é, por que ele vai deixar de alugar comigo e alugar com outro? Ou por que ele vai deixar de alugar com outro para alugar comigo? Existe um grande erro também, muitas vezes, de eu achar que eu vou alugar ou mesmo vender um imóvel através do Instagram. Então, o Instagram ele não é uma mídia de procura, ele é uma mídia, muitas vezes, de quem está, você sabe disso, passando por ali. E muitas vezes, pode ser que eu não queira locar um imóvel e estou vendo uma oferta de locação ali. Agora, se eu estou estruturado na minha imobiliária, onde eu tenho investimento de anúncio pago no Google, SEOs, esse tipo de situação, eu vou otimizar o meu site para esse motor de busca e aí sim, eu vou pegar o cliente que está querendo alugar e vou atrair ele para a minha imobiliária através das posições que a minha imobiliária estiver nas buscas realizadas aí o aluguel de imóvel. Então, muitas vezes, um dos pontos que pode te ajudar bastante é eu sei que você investe em mídia, mas em qual mídia investir e entender o que é cada mídia. Então eu posso, dependendo do tamanho da sua cidade ou dependendo do tamanho do bairro, entender como as pessoas procuram o imóvel para locação. Existe também uma tendência que virá, anote aí, essa tendência virá, ela já está vindo, aonde muitos corretores independentes estão trabalhando em conjunto, muitas vezes com corretores autônomos, ou que seja lá o que for, oferecendo comissão atraente para a captação de imóveis. Então, muitas vezes, o que nós vamos começar a perceber a partir de agora é muitas imobiliárias também em parceria com esses corretores independentes ou com esses corretores autônomos, aonde ele não quer administrar o imóvel, mas ele quer alugar o imóvel, ele quer fazer o processo de locação ou de captação, o que quer que seja. Muitas vezes, ele até não quer fazer a captação, ele quer fazer a locação. Eu tenho um cliente no interior de São Paulo, onde a gente vem fazendo um trabalho de captação, principalmente de imóveis comerciais, e trabalhando através de uma rede com corretores. Isso vem dando resultado, sim. Então, por quê? Porque se eu quero ter um processo hoje de locação rápida, eu tenho que entender, e talvez a sua imobiliária, você que esteja nos ouvindo, você já aluga bastante. Eu vejo muitas imobiliárias hoje que já alugam mais de 90, 100 imóveis por mês e tem uma dificuldade de aumentar esse número. Talvez você que alugue bem menos esteja nos ouvindo, diga assim, mas como assim ele quer aumentar esse número? Quem dera eu estivesse alugando 100 imóveis, né? Depende, porque uma imobiliária hoje, se ela administra os seus 5 mil imóveis, seus 6 mil imóveis, ela precisa alugar muito mais de 100 para aquilo que eu falei no início do nosso episódio, que ela continue crescendo a sua carteira, para que ela continue evoluindo nisso. Então ela precisa muitas vezes ter um volume de locação. E eu sempre digo que muitas vezes ela não tem braço suficiente. Chega uma hora que eu não consigo mais. Então eu preciso, às vezes, parceria com o corretor é uma boa, por isso que muitas imobiliárias acabam tendo filiais. Então eu sempre vou pensar também em como que eu posso aumentar o meu processo de velocidade dessa locação para que eu tenha mais resultado. Existe também um processo hoje em dia da prospecção porta a porta, pasme, para locação.
Como assim, Rosalvo? Mas peraí, você fazer uma prospecção de captação porta a porta, aí eu concordo. Mas você fazer uma prospecção porta a porta para locação, eu não consigo entender que isso exista. Então vamos imaginar que você hoje tem um imóvel para locação. Hoje está acontecendo muito de bancos esvaziarem, os bancos estão devolvendo os imóveis. Então, óbvio, se esse imóvel é de esquina, se esse imóvel tem um certo estacionamento, ele acaba sendo interessante para um nicho de mercado, por exemplo, farmácias. Então eu vou pegar uma listagem de farmácias e vou conversar com a área de marketing dessa farmácia, vou conversar com a área comercial dessa farmácia, vou conversar com a gerência de expansão dessa farmácia. Hoje existem algumas imobiliárias, por exemplo, algumas farmácias, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que estão vindo para Santa Catarina, Paraná e daí por diante. E se você é uma pessoa que você tem uma imobiliária em Curitiba, uma imobiliária em Florianópolis, uma imobiliária em Joinville, ou no Paraná, ou Santa Catarina, ou Londrina, e não sabe que uma rede, por exemplo, grande, está vindo para cá, você acaba não percebendo isso. Vamos imaginar hoje o que nós estamos evoluindo para caramba? Os atacarejos. Então, essas empresas de atacado, elas precisam ter uma área de venda grande e elas precisam ter uma área de depósito grande. Então, olha só, aí eu tenho um processo de locação do empreendimento que eu posso sim fazer o porta a porta. Hoje, mini malls, mini shoppings, hoje existem pessoas que estão investindo em construir lojas. Para quem que eu vou ofertar isso? Então, se eu tenho lá lojas que servem para decoração, você só vai ofertar para decoração, para empresas que já têm decoração. Então, hoje, pasme, você fazer um trabalho de porta a porta para locação, ou um trabalho de prospecção ativa, vamos chamar assim, é uma coisa que gera resultado. Outra coisa que vem gerando muito resultado, tanto na captação como também, pasme, na locação, é os eventos locais. Então, às vezes, você participa de evento comunitário, feira, exposições. Hoje em dia está cada vez mais comum você ver feirinhas de alimentos, de espaço gourmet, em alguns locais, algumas praças de cidade. Ali é um bom momento para que você oferte imóvel para quem está querendo alugar. Basta eu levar o quê? Alguma coisa que eu possa mostrar a minha imobiliária ali. Tipo, quer alugar seu imóvel, converse com a gente. Não estou nem discutindo a questão da volta das universidades, que está muito forte isso. Então, se as universidades estão voltando com tudo, e se na sua cidade você possui universidade com força sobre isso, é óbvio que esse estudante está procurando imóvel. Você tem algum trabalho em parceria com essa universidade? Se você não tem, você está perdendo o mercado. Então, olha só, aquela imobiliária que antes ficava somente ali sentada esperando, ou esperando o cliente chegar, imobiliária passiva ou receptiva, esperando que o cliente chegasse nesse sentido, ela cada vez mais ela vai estar para trás, porque ela precisa fazer um trabalho de uma locação ativa, de um ataque desse processo nesse sentido. Então, se eu não tenho um trabalho nessa linha, eu acabo não evoluindo. Lógico, nem se discute você estar usando plataformas de captação de imóveis como OLX, Zap, Viva Real, porque eu posso utilizar para alugar, que vão estar ofertando meus imóveis, como também eu posso usar para captar imóveis, porque hoje você vai perceber que você tem que ter uma velocidade e uma força de captação e você tem que ter uma velocidade de locação. Pasme no que eu vou te dizer, hoje o proprietário ele está deixando com 2, 3, 4 imobiliárias e passando para a imobiliária administrar a imobiliária que alugar mais rápido. Então você que é dono de uma pequena imobiliária, de uma média imobiliária, você tem condições igualmente de uma grande imobiliária de você gerar resultado. E você que é dono de uma grande imobiliária, se você não formatar seu time para pequenas imobiliárias dentro dessa sua imobiliária grande, você vai perder mercado.
Porque hoje em dia, o que nós temos que perceber? 2 braços não resolve mais, eu preciso de mais estrutura. Então eu preciso se eu sou uma grande imobiliária, eu preciso dividir metas, eu preciso ter mais equipes, eu preciso ter talvez mais coordenadores, ou por que não pontos, por exemplo, de locação, que me gera mais resultado. Porque às vezes aqui numa sede só, eu não estou conseguindo crescer. Muitas vezes você vai dizer, Rosalvo, montar uma filial é muito caro. Não é caro. Por que não é caro? Porque você só precisa levar o ataque, você só precisa ter a atendente de locação e talvez o captador. Aí a minha parte administrativa, aquilo que eu administro de imóveis, é um outro endereço. Cada vez mais você vai perceber isso pelo Brasil, olhe para isso, aonde surgem imobiliárias que ela vai ter uma filial que somente administra. As imobiliárias estão separando, porque nós temos uma tendência muito forte, escreva isso que eu estou te falando, nós temos cada vez mais uma tendência mais forte de administração de patrimônio, onde a imobiliária vai começar a administrar o patrimônio do cliente dela, ela vai entender aquele imóvel como patrimônio. Então ela vai começar a ter uma sede somente administrativa, onde eu lido com o proprietário, eu lido com o inquilino, e eu vou ter uma outra sede somente ao ataque. Focos diferentes, metas diferentes e totalmente separado para que eu possa ter um foco e uma concentração voltada a resultado, tanto no que se refere à locação, como também no que se refere à captação. Então isso vai me trazer um resultado imediato nesse sentido. Muitas vezes a tua imobiliária não está alugando porque muitas imobiliárias entendem que o CRM é somente para vendas. Muitas imobiliárias não têm usado o processo de CRM na locação. Eu sempre gosto de dizer que a tradução de CRM é o quê? Gerenciamento do relacionamento do cliente. Então eu vejo muitas imobiliárias com muitos leads de clientes procurando imóvel e o grande erro da imobiliária, que é qual? Poxa, o senhor está procurando que imóvel? Estou procurando um imóvel assim, no bairro tal. Maravilha, esse imóvel eu não tenho. Poxa, mas quando você tiver, você me informa? Informo. Aí eu vou passar para você ou via WhatsApp ou esse tipo de situação. Esse imóvel nunca entra. Porque o imóvel que o cliente está procurando geralmente não é mais o imóvel que você tem. Por exemplo, o cara quer alugar, quer morar no centro, ele quer pagar até 1.200, 1.300 de aluguel e quer morar, óbvio, num apartamento bacana ou numa casa legal. A média Brasil hoje de locação, já falamos em R$ 1.450. Eu tenho cidades que estou com uma média maior que essa e, óbvio, tem algumas cidades, poucas, numa média menor que isso. Então, a tendência do cliente não localizar ou não achar aquele imóvel que ele deseja, ela é muito grande. Então, antes a gente falava somente em vendas, que era assim, ou você paga mais caro ou você mora mais longe. Esse discurso veio para a locação. Então, se o teu time de locação ele não consegue trabalhar esse processo, ele acaba não gerando resultado. E também as mídias sociais aí, elas estão mais nos atrapalhando do que ajudando. Então é óbvio, né? Se eu percebo que o que é mais importante para mim, me vestir bem ou morar bem? A não ser que eu queira morar em algo que seja instagramável, senão eu vou preferir investir em roupa porque eu vou estar sempre postando selfie, esse tipo de situação. Então, muitas vezes, agora o jovem não está tão preocupado do que ele vai pagar de aluguel, por essa razão que muitos estão atrasando a saída deles da casa dos pais, e a gente percebe essa situação, essa trava um pouco na locação, mas também porque, na minha percepção, falta um pouco de interação entre a atendente e entender o problema que esse cliente tem. Muitas vezes, a gente vai perceber a questão de desconto, né? Onde o cliente quer um desconto e assim, muitas vezes, a sua atendente ela não sabe se ela consegue ter um desconto com o proprietário, esse tipo de situação.
E a pergunta que eu sempre respondo, que eu sempre recebo, muitas vezes, é que, peraí, eu não consigo, muitas vezes, o cliente está pedindo desconto demais. Como o mercado saiu do trilho, muitos captadores para bater a meta, eles estão captando, às vezes, o imóvel de locação acima um pouco do preço. Então, eu, Rosalvo, enxergo que 15, 20% de desconto num aluguel não é tão absurdo mais assim. Então, a partir do momento que eu consiga trabalhar esse desconto, eu consigo gerar resultado. Então, por essa razão, que o mercado imobiliário nos últimos 3 anos, ele mudou muito sobre isso. Antigamente, quem é que fazia a negociação do proprietário em relação ao preço do imóvel? Geralmente era o gerente de locação. Hoje não é mais isso. Hoje você não vê mais o gerente fazendo isso. Hoje o gerente ou dono da imobiliária dá autonomia para a atendente de locação fazer esse tipo de processo, para que ela acabe gerando mais resultado. Então, somente tome cuidado, porque é lógico que também você está percebendo no mercado um aumento de busca por fiadores. Por quê? Ou clientes querendo pagar a caução. Qual a razão disso, Rosalba? E é a sua atendente, onde ela é mal treinada, muitas vezes, ela prefere tentar fechar esse aluguel na caução do que insistir ou no seguro-fiança ou no seu garantidor profissional. Por quê? Porque uma garantia vai cobrar 8% ou vai cobrar 10% sobre isso. Se eu quero não me incomodar na imobiliária, eu tenho que entender o quê? Que é importante de que eu tenha o garantidor trabalhando para mim e eu, Rosalvo, não aconselho nenhuma imobiliária a trabalhar com caução. Por quê? Porque você não consegue mais do que 3 caução para que dê suporte para a tua locação. E o problema não é mais o atraso do aluguel, o problema é a desocupação, o problema é a hora da entrega das chaves, o problema é a saída do imóvel. Então, muitas vezes, é preferível, sim, você insistir e ter o processo, na minha percepção, do garantidor do aluguel. Aí é uma questão de você dar treinamento com ele. Mas, se você é uma pessoa hoje que você aluga pra caramba, que você tem força de locação, muitos garantidores de aluguel, eles estão mais abertos a parcerias, onde pode te ajudar com um brinde, com alguma coisa de você sortear alguma coisa para os seus clientes, ou você mesmo pode criar um programa de indicação ou de premiação para o inquilino. Você pode ir lá comprar vou dar um exemplo, uma TV 42 polegadas, por exemplo. Toda pessoa que alugar o imóvel com você pode pensar de uma maneira de criar uma promoção para quem que você daria isso. Ou um brinde, ou esse tipo de situação para que ele possa escolher a sua imobiliária. Então, hoje em dia, não é incomum você perceber com imobiliárias a darem brindes, a terem sorteios, a terem promoções, onde elas facilitam o processo e trabalham desconto com esse cliente. Então, hoje, eu entendo de que você consegue sim ter um desconto com o proprietário até 15%, eu não vejo nenhum problema, mas é preciso também que a atendente ela tenha mais uma capacidade ou um treinamento para a negociação nesse sentido. Outra coisa importante é que você comece a entender a tendência de preço de captação da sua cidade e entender para onde está indo o aluguel. Pasme no que eu vou te falar. Em algumas cidades, por exemplo, do interior do Mato Grosso, o ano passado, o ano retrasado, o Mato Grosso teve uma pujança muito forte. Então os aluguéis foram lá para cima. Esse ano não. Por que 2 anos atrás os aluguéis foram lá para cima e por que teve uma pujança tão grande, Rosalvo? Porque algumas cidades, as indústrias foram para lá. E quando a indústria ela vai alugar 20 imóveis, 30 imóveis, depende de quantos funcionários vão morar. Com isso, eu tenho uma procura maior por esses imóveis, e se eu tenho uma procura maior, automaticamente o preço sobe.
Só que aí vira o ano, passa um ano e meio, em vez desses preços subirem, o preço começa a trabalhar ao contrário, ele começa a cair. A partir desse momento que o preço de locação cai, é por qual razão? Porque, às vezes, a indústria veio por um tempo e essa turma está indo embora. Se você não tiver uma conversa com o proprietário de que isso vem acontecendo, você vai perder esse proprietário por uma questão de precificação competitiva, onde eu vou analisar para o proprietário o que vem acontecendo na minha cidade no que se refere aí a faixa de preço da locação. Eu também preciso entender do meu cliente satisfeito. Então, você como gerente, se você é um gerente de locação, ou se você tem alguém que é gerente de locação, eu começaria a fazer um trabalho com esses clientes de uma ligação de como é que foi o atendimento, mesmo aquele que ainda não alugou, para você poder entender se as atendentes da sua imobiliária estão deixando esse cliente satisfeito. Por qual razão? Para que ele decida ou não pela sua imobiliária. Pega a cidade que você quiser. Vamos pegar uma cidade, por exemplo, como Florianópolis, no sul do Brasil. Você vai ter pelo menos aí umas 6 imobiliárias que brigam de igual para igual. Qual a razão dele decidir por essa ou por essa imobiliária? Nenhuma, é atendimento. Quantos clientes que já foram na sua imobiliária e falaram, poxa, eu preferiria alugar por você do que por outra imobiliária? A pergunta, lógico, é se você tem o imóvel que ele está buscando ou não. Então, isso é uma percepção e um pensamento e uma atitude que você vai ter muito baseado em entendimento do seu cliente. Ele está alugando com outra imobiliária, por quê? Porque as imobiliárias não percebem que ela está tendo um volume de lead, estou falando em locação. Desse volume de lead, eu percebo que estão conversando com o meu time e não estão alugando. Do volume de captação, escreva o que eu estou te falando, verifique isso. Muitas vezes o meu time está captando ou angariando imóvel para locação e percebe que esse imóvel foi tirado da oferta, ou seja, ele foi alugado por outra imobiliária, obviamente. Por que o cliente alugou por outra imobiliária e não alugou pela sua? Qual a razão da sua imobiliária ter perdido esse cliente? Muitas vezes, fluxo de caixa. Satisfação do teu cliente. E desculpe, eu me confundi. É que a satisfação do cliente, e se você aluga rápido, vai te trazer mais fluxo de caixa. Então, eu tenho que entender que quanto mais rápido os imóveis forem captados ou alugados, mais rápido será o seu fluxo de caixa por culpa do primeiro aluguel. Então, é óbvio que se eu tenho ou não clientes satisfeitos pela minha imobiliária que vão me dar uma vantagem competitiva nesse sentido. Então, eu preciso entender se a minha imobiliária consegue captar e alugar imóvel rapidamente, porque as que conseguem se destacam no mercado, atraindo mais proprietários interessados com uma locação mais ágil. E olha aquilo que eu falei para você há pouco tempo atrás. Hoje em dia, a pequena imobiliária, a média imobiliária, ela está brigando de igual para igual com a grande imobiliária. Acabou aquela questão onde a grande imobiliária tinha todas as vantagens. Por quê? Porque muitas grandes imobiliárias, não estou dizendo todas, mas muitas viraram elefantes, ou seja, aquela grande imobiliária lenta. E hoje em dia, uma imobiliária lenta não funciona. Você precisa de uma imobiliária rápida. Eu não estou discutindo se ela é pequena ou grande, eu estou discutindo se ela é lenta ou rápida. A imobiliária rápida é o que vai levar à frente. Então, por quê? Porque dentro dessa linha, quanto menos tempo eu tenho de vacância, ou seja, quanto menos tempo eu tenho de um imóvel ficar em oferta na minha imobiliária, desculpe, eu alugar com isso rápido, eu vou estar atraindo proprietários para mim. Então, olha que interessante. Se eu fico discutindo a minha captação, se eu estou captando, se eu não estou captando, e eu não percebo que uma das maneiras de eu captar imóvel, de eu captar organicamente, que o cliente indica a minha imobiliária, é o alugar rapidamente. É eu ter a preferência do cliente querendo fechar com o meu time. O que fica de ensinamento hoje é o quê? Será
que o cliente está pedindo para a sua atendente captar um imóvel que ele gostou? Eu vivo disso há 30 anos, eu estou há 30 anos dando consultoria para imobiliárias. E eu percebo muitas imobiliárias na qual o nosso objetivo é o quê? Chega um momento que o cliente fala, cara, eu gosto muito daqui, eu queria fechar com vocês. Será que vocês conseguem esse imóvel? Ele dá o imóvel de bandeja, que estava em outro imobiliário. E muitas vezes esse imóvel está sem exclusividade nenhuma, onde a sua imobiliária podia captar. Por essa razão, que o assunto de hoje é, eu posso melhorar o meu processo entendendo a minha velocidade de locação e eu não estar tão obrigatoriamente, vamos falar assim, focado somente na captação. Porque o que vai levar o crescimento da minha carteira é eu entender se eu tenho, obviamente, mais locação do que desocupação. Maravilha! Espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado. Se você é a primeira vez que você escuta um podcast meu onde eu estou sozinho, é que há tempos atrás, a pedidos, eu prometi que eu ia ter alguns podcasts que eu falaria sobre um assunto específico, aonde o cliente gostaria de ouvir. Então é quase como um bate-papo entre eu e você. Lógico, o nosso podcast muitas vezes tem muitos convidados que vêm, que a gente bate um papo, sempre voltado à melhoria da sua imobiliária, mas como eu também tenho bastante pedidos de assuntos, graças a Deus, eu também acabo tendo momentos como hoje, por exemplo, onde o meu convidado é você e o seu convidado sou eu, é um bate-papo direto entre eu e você aí. Maravilha? Volto a dizer, se você tiver algum assunto que você gostaria que eu falasse, @RosalvoBarreto, mande para mim um direct sobre que assunto você gostaria que eu falasse. Quer também mandar por e-mail, não tem problema, contato@rosalvobarreto.com.br, esse e-mail vem direto para mim, isso sem problema algum. E volto a agradecer aos nossos patrocinadores, a Quintocred e a Superlógica, que apoiam o nosso trabalho, que acreditam no mercado imobiliário, pois se não acreditassem, não estariam investindo em projetos como esse. Maravilha, sucesso, prosperidade à sua imobiliária, felicidade aos seus. Valeu!